Vamos falar sobre ansiedade. Alguns pacientes chegam reclamando de ansiedade na clínica, às vezes até já com crises de pânico, com ansiedade muito avançada. O que faz com que a pessoa se torne uma pessoa muito ansiosa? O que leva a pessoa a ter a ansiedade, a ter a crise de pânico? Primeiro, ela está com falta de momentos presentes, muito projetada para o futuro ou muito lá no passado, se culpando, se maltratando por coisas que ela fez ou pela sua própria história que ela não aceita, e isso faz com que ela se distancie dela mesma no momento presente. Ou estar muito lá no futuro, muito no planejamento, muito no sonho, sonhando coisas muito altas que acaba não se realizando, não concretizando, e ela acaba se frustrando, fazendo com que ela tente acelerar mais ainda o processo, e assim a ansiedade fica perturbando o ser humano. A ansiedade é a mente acelerada. Muitos pensamentos vêm na mente sem estarem coordenados. E isso faz com que a pessoa decida uma coisa hoje, decida uma coisa amanhã, decida outra coisa depois de amanhã, e coisas totalmente antagônicas. Esse é o processo da mente acelerada. E a falta de conexão com ela mesma, né? Totalmente desconectada, sem saber o que fazer e atirando para todos os lados. E quais são as razões disso acontecer? Primeiro, vamos falar sobre o ambiente familiar. Então, qual é a história de vida dessa pessoa? Qual foi o ambiente que ela foi criada que levou ela a se tornar uma criança ansiosa? Existiam muitas brigas dentro de casa, existiam muitos conflitos ali dentro de casa, que ela tinha que se proteger, que ela tinha que se defender. Esses conflitos eram entre pai e mãe, entre avós, entre mãe e avó, entre mãe e filho, enfim, como que era esse contexto, esse ambiente familiar. Isso pode ser um fator para gerar a ansiedade. Outra razão para a ansiedade é a escolha errada da profissão. Né? Então, quando o indivíduo ele escolhe a profissão de uma maneira impensada e segue aquela profissão durante muito tempo, e isso começa a ficar muito pesado para ele, ir trabalhar é muito difícil, é muito dolorido, e isso faz com que ele comece a querer desistir da profissão. Só que daí ele entra num impasse com ele mesmo, porque se ele desiste da profissão, ele fica sem dinheiro, ele não tem um plano B, ele nem sabe qual seria esse plano B. Então e aí ele começa a pensar em várias coisas ao mesmo tempo, e a mente dele fica naqueles pensamentos totalmente divergentes. E outra razão é o excesso de redes sociais. Isso acontece muito com os adolescentes, com os jovens, mas acontecem com pessoas de mais idade também. Ficar muito nas redes sociais, vivendo muito a vida das outras pessoas, faz com que você sinta que a sua vida está errada, porque a vida do outro está muito certinha, está muito feliz, está muito colorida, e a sua vida está cheia de problemas. Esquecendo que essas pessoas que estão nas redes sociais, elas também têm problemas, só que elas não colocam isso nas redes sociais. Então, faz a gente acreditar que o mundo lá fora é perfeito e que só eu tenho problema e que eu preciso resolver isso de alguma forma. E aí isso vai fazendo com que a mente da gente fique totalmente desconexa em relação à nossa essência, em relação ao presente e em relação à nossa família, né? Em relação à nossa história. Então, qual é o tratamento para isso? Ir para a terapia, para entender e começar a colocar as ideias em ordem. Algumas vezes é necessário ir ao psiquiatra para tomar remédio, para diminuir a ansiedade, conseguir dormir, conseguir ter uma vida mais saudável. E tem outros recursos que a gente pode usar nesse contexto da ansiedade, que são aprender a fazer a respiração lenta e profunda, fazer meditação, se conectar espiritualmente, ter uma relação com Deus, independente da religião, estar em algum lugar que você se sinta bem,
Então, ir para esse lugar, que pode ser o seu quarto, pode ser a sua casa, pode ser ir para a praia, pode ser ir escalar uma montanha, pode ser ir nadar no rio, enfim. É onde você se sinta conectado com você mesmo. Então você precisa buscar esses recursos, colocar em prática esses recursos que você tem controle e soltar um pouco com os outros controles. Então assim, eu escolhi essa profissão por culpa de fulano. Então a culpa não foi do fulano. Na verdade nem existe culpa, né? Nem vamos falar de culpa porque não existe culpa. Tudo aconteceu do jeito que aconteceu, porque era do jeito que tinha para acontecer, era o que você dava conta de fazer, era o que o outro dava conta de fazer. Então, parar de fazer julgamentos, parar de culpar, isso também ajuda a gente a se reconectar com a gente mesmo, porque eu não tenho controle do outro, eu tenho controle de mim. Então, o que eu posso fazer para me controlar? O que eu posso fazer para me ajudar? Então, isso faz parte do tratamento da ansiedade. Então, seja na terapia, né? Se você não dá conta de fazer, de usar esses recursos por você mesmo, então procura um terapeuta, procura uma pessoa especializada em comportamento humano que vai te ajudar a colocar todos esses recursos em prática. E se você quer saber mais sobre qualidade de vida emocional, sobre o meu trabalho, se inscreve aqui no link do YouTube, das minhas redes sociais, para me acompanhar.